No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te falar sobre erros graves do departamento de futebol do Flamengo na montagem do elenco. Quero te contar também sobre o que há de verdade em Gabriel Menino indo jogar no Benfica, o processo de Jadson contra o Corinthians, Fred vai embolsar 25 milhões do Cruzeiro, tem também a possibilidade de Copete virar reforço do Ceará e por último, que história é essa de que Lisca doido pode ir parar na China? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, dois rápidos pedidos. O primeiro, para você deixar um like nesse vídeo. O segundo, muito importante, para você se inscrever no canal. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e você dá uma baita força ao canal. Fechado? Bora começar o vídeo falando sobre Lisca doido, que acaba de classificar o América para a semifinal da Copa do Brasil, feito inédito na história do clube. E o Coelho, por ter alcançado as semifinais, já faturou 17 milhões de reais em prêmios junto à CBF ao longo de toda a competição. Esses 17 milhões de reais representam quase 3 participações do América na Série B do Campeonato Brasileiro, só para você entender a quantidade de dinheiro que tem entrado nos cofres do Coelho. Para completar, quero te contar que o América já fez uma proposta para renovação do contrato do Lisca, o contrato termina em fevereiro do ano que vem, e o América quer estender por mais um ano. Por isso ofereceu 100% de aumento, ou seja, ele dobraria seus vencimentos. Surgiu nas últimas horas uma notícia de que o Lisca tem uma proposta da China. Conversei com um empresário brasileiro que é bastante influente por lá e ele descartou essa possibilidade de o Lisca se mudar para lá. O que esse empresário entende é que, como o Lisca acaba de fechar com o Jorge Machado, seu novo representante, o Machado pode ter movimentado algumas peças no tabuleiro do mercado para surgir essa notícia da China, mas o torcedor do Coelho pode ficar tranquilo, a tendência é que Lisca continue no América. Bora falar agora sobre Copete, atacante do Santos que quase foi parar no Cruzeiro nos últimos dias e agora tem uma oferta oficial do Ceará. O vovô topa contratar o jogador por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até fevereiro do ano que vem, pagando 100% dos salários do Copete. E ainda se dispõe a comprar o jogador em definitivo, caso exista interesse em uma boa participação nesses meses daqui até fevereiro. O que pega para que o negócio saia é que o Conselho Deliberativo do Santos precisa aprovar. Todas as questões envolvendo negociações nesses últimos 3 meses da gestão do Orlando Rolo precisam da aprovação do Conselho Deliberativo e a tendência é que não exista tempo para que essa reunião ocorra, até porque a janela de transferências pro Campeonato Brasileiro se encerra nessa sexta-feira. O Ceará tenta convencer o Santos a acelerar esse processo, mas é possível que não exista tempo. Copete tem 32 anos de idade, não joga no Peixe desde a temporada passada. Nesse período já esteve emprestado para um time mexicano, esteve no Pachuca, mais recentemente foi para o Everton do Chile, não foi bem em nenhum dos dois clubes e está encostado no Santos. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que vai pagar a partir de janeiro do ano que vem 25 milhões de reais a Fred. O acordo foi fechado entre as partes na Justiça do Trabalho nessa quinta-feira. Fred movia uma ação contra o Cruzeiro em que ele pedia 77 milhões de reais, tinha tudo o que você possa imaginar nessa cobrança. O Cruzeiro entendeu que 25 milhões de reais seria um valor justo, o Fred concordou e o pagamento começa a ser feito a partir de janeiro em 61 parcelas, de 409 mil reais a cada parcela. Imagina você, torcedor do Cruzeiro, tá em casa, sofrendo para ganhar seu salário mínimo, ganha 3, 2, 1 salário mínimo, seja lá o que valor for, e aí você abre o jornal, o site, a internet, o que for, e descobre que o Fred vai embolsar do seu clube 25 milhões de reais. Pois saiba que a diretoria do Cruzeiro ainda festejou esse acordo, levando em consideração que economizou, entre aspas, cerca de 50 milhões em relação ao que o Fred pedia. O Fred também topou abrir mão de uma outra cobrança de 3 milhões e meio de reais num processo movido em outra vara referente a direitos de imagem atrasados. Cruzeiro que passa a ter um segundo grande acordo de forma consecutiva no fim de um mês de outubro. O Cruzeiro se acertou com a Procuradoria-Geral da Receita no âmbito tributário, que reduziu em mais ou menos 150 milhões de reais o passivo do clube, 150 milhões dessa ação, mais 50 milhões da ação do Fred, são menos 200 milhões no passivo. Ainda assim, as contas do Cruzeiro seguem extremamente preocupantes. Bora falar agora sobre Jadson, que resolveu processar o Corinthians, se cansou de esperar por um acordo fechado no mês de janeiro. Você vai lembrar que o Jadson tinha contrato até 31 de dezembro desse ano, por opção do técnico do Corinthians na oportunidade. O Thiago Nunes ele foi descartado e aceitou a rescisão do contrato.
que ficou combinado lá no mês de janeiro? O Corinthians pagaria R$1.240.000 ao Jadson e esse pagamento seria feito em 24 parcelas. O Jadson ficaria com 740 mil, outros 500 mil ficariam com os advogados do jogador. Acontece que o ano passou e o Corinthians não pagou nem sequer um centavo desse 1.240.000. E o Jadson decidiu ir à justiça para cobrar 5% de juros e correção monetária em cima dos 740 mil a que ele tinha direito, ou seja, a nova cobrança do Jadson é por R$853 mil. A justiça ainda não tomou uma decisão, mas é bem provável que o Corinthians seja condenado e tenha de pagar mais essa grana ao meio atacante que está no Atlético Paranaense tentando entrar em forma para ser útil. Só para lembrar que o Jadson jogou pelo Corinthians em 2 passagens diferentes, no total foram 245 jogos e 50 gols. E que história é essa de que Gabriel Menino do Palmeiras interessa a Jorge Jesus e o Benfica? Antes de falar sobre esse tema, só uma coisa curiosa. A cada semana sempre surge um nome de um brasileiro novo que interessa ao Jorge Jesus. Mas voltando ao tema do Gabriel Menino. Informação divulgada pelo Correio da Manhã, jornal português, que fala que o Jorge Jesus quer porque quer a contratação do volante / lateral direito e que ele chegaria para resolver vários dos problemas atuais do Benfica. Benfica que faz um início de temporada muito ruim, foi eliminado da Champions, passou por dificuldades na Liga Europa e no Campeonato Português, tem o pior início em bastante tempo. Uma das dificuldades é justamente na saída de bola e o JJ, de acordo com a publicação portuguesa, veria seus problemas resolvidos com a chegada do Gabriel Menino. O grande ponto é convencer o Palmeiras a liberar um jogador que tem sido convocado para a seleção brasileira. Logo, o Benfica, que tem feito compras no Brasil, querendo pagar somente para o futuro. Foi assim com o Pedrinho, compra em 5 anos e o Benfica se comprometeu a pagar a primeira dessas 5 prestações anuais somente no ano que vem. A oferta que fez recentemente ao Santos pelo Lucas Veríssimo era meio parecida. Pagamento em 5 anos com a primeira parcela somente em 2022. Fico imaginando essa proposta chegando aos dirigentes do Palmeiras, que vive uma situação financeira bem melhor do que Corinthians e Santos. Certamente o Benfica vai tomar um baita de um não. Para completar ainda sobre o Palmeiras, surgiu nas últimas horas a notícia de que o Zanocelo, o meia de 19 anos da Ponte Preta, interessa ao Palmeiras. Verdão já fez uma proposta para a compra do jogador, só que ele chegaria para o time sub-20, até por isso a proposta foi bem pequena. Ponte Preta descartou na hora qualquer tipo de negociação e já dá para descartar a possibilidade de usar o Zanocelo ser reforço do Palmeiras. Há quem garanta que ele poderia chegar até essa sexta-feira para ser inscrito e já passar a integrar o time principal. Não era esse o plano do Palmeiras, a ideia era utilizá-lo no sub-20 para no futuro promover o jogador, que é considerado um bom talento, mas a negociação não andou, a Ponte Preta considerou o valor baixo e o Palmeiras vai em busca de outros reforços para o time sub-20. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, que tem errado pra caramba nas contratações em 2020. Situação bem diferente da temporada passada, quando praticamente todos os reforços contratados chegaram para vingar. Foram 8 pelo menos os acertos de 2019, vamos tentar lembrar todos eles? Começando pelo técnico, Jorge Jesus chegou e mudou radicalmente o estilo de jogo do Flamengo, fez com que quase todo mundo crescesse dentro de campo. A defesa foi toda contratada no ano passado e todo mundo deu certo. Rafinha na direita, Felipe Luiz na esquerda, Rodrigo Caio e Pablo Mari como zagueiros. No meio de campo, Gerson foi contratado e se tornou peça fundamental. No ataque, o Bruno Henrique e o Gabigol chegaram, viraram titulares absolutos e foram os 2 jogadores mais decisivos do Flamengo ao longo de toda a temporada. Veio o ano de 2020 com um pouco mais de dinheiro, o Flamengo foi às compras, se reforçou, gastou bastante e por enquanto tem dado vários tiros no escuro. 5 dos reforços, dá para dizer que pelo menos até agora, não vingaram. Entre eles, estou considerando o Domenech Torrent, técnico espanhol, que não durou nem sequer 100 dias à frente do Flamengo. Outros 4 erros. Michael, contratado do Goiás por 7,5 milhões de euros. E o euro não para de subir, o que faz com que a contratação se torne a cada dia pior. Outro que chegou a custo altíssimo, Léo Pereira, 7 milhões de euros, um zagueiro que veio do Atlético Paranaense, também não consegue se firmar como titular. O Gustavo Henrique estava livre no mercado, mas chegou com um salário altíssimo, com direito a luvas, com direito a prêmio pela assinatura do contrato, entre outras coisas. É alguém que tem sido bastante cornetado pelo torcedor do Flamengo. Para completar, o Pedro Rocha, que chegou por empréstimo, fica até 31 de dezembro. Não há muito esforço, pelo menos por hora, para que esse contrato de empréstimo seja prorrogado, até porque o Pedro Rocha não conseguiu encantar
enfrentar ninguém. Na relação de contratações, a gente tem também o Gabigol, que estava por empréstimo na temporada passada e foi comprado por 16 milhões e meio de euros. Não dá para classificar nem como um acerto, nem como um erro. O Gabigol já era uma certeza desde a temporada passada. Outro que chegou, e não dá para dizer, pelo menos na minha avaliação, de que é um acerto ou um erro, é o Isla. Lateral direito que é inferior ao Rafinha, não conseguiu acompanhar o ritmo do seu antecessor, mas também não é uma decepção. Se você discorda, use o espaço para comentários para deixar seus palpites a respeito desses jogadores. Os dois grandes acertos da diretoria do Flamengo para essa temporada foram o Pedro e o Thiago Maia, ambos por empréstimo. O Pedro até 31 de dezembro, o Thiago Maia até a metade do ano que vem. Pedro, titular absoluto, fazedor de gols, só não tem jogado porque se recupera de uma contusão que ele sofreu na seleção brasileira. O problema agora é que ele vai custar 14 milhões de euros junto à Fiorentina. Já o Thiago Maia, como eu contei, veio do Lille, fica até a metade do ano que vem e a partir daí o Flamengo vai ter de negociar com o clube francês em relação à compra, que está avaliada em 7 milhões de euros. Esses dois chegaram para jogar, para serem titulares e são peças fundamentais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola. Na descrição desse vídeo vai ter um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter várias vantagens, como por exemplo participar do bolão do Nicola, estar em lives exclusivas que a gente faz aos domingos somente para membros, tem várias outras vantagens. Você pode, por exemplo, receber via WhatsApp informações em primeira mão aqui do canal, bastante coisa legal. Fechado? Volto assim que pintarem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!